Oi, gente. Estamos de volta para mais uma aula de genética. E hoje a gente vai falar sobre ligação fatorial, também chamada de linkage, e permutação, que na biologia celular a gente já falou um pouquinho, né? Agora vamos pensar aí no crossover, olhando para os genes e não apenas para os cromossomos. Então, caderno 5, página 15. Vamos? Primeira coisa, a gente precisa fazer uma comparação, né? Nossa segunda aula de genética foi sobre o segundo tópico de genética, né? Foi sobre a segregação independente, que também foi chamada de segunda lei de Mendel. E a gente falava sobre genes não alelos que estavam situados em cromossomos diferentes, né? E por isso eles se distribuíam nos gametas segundo todas as combinações possíveis. E um díbrido, o azão, azinho, bezão, bezinho, tão famoso, né, o duplo heterozigoto, ele pode formar em proporções idênticas os 4 tipos de gameta. Acho que vocês lembram muito bem como fazia isso, né? Então, o gene azão pode ficar com bezão no gameta, ou o azão com bezinho, ou o azinho com bezão, ou o azinho com bezinho. Eu acho que isso vai ficar bem mais fácil de observar no esquema, né? Então, como eu disse lá em cima, os genes estão em cromossomos diferentes. Por isso, quando esses cromossomos se separam lá na meiose, lá na formação de gametas, nós temos aí todas essas combinações possíveis, né? Então, do primeiro par vai vir um cromossomo e do segundo par outro cromossomo. Cada um deles trazendo um gene. Então, é muito importante visualizar, entender aí essa diferença de proporção com a segregação independente. Veja que os gametas estão em 1 para 1 para 1 para 1, 25% para cada um que foi formado. Tudo bem? Agora você vai perceber que isso vai mudar, né? Por quê, Pro? Porque esses dois pares de genes, ao invés de estarem em cromossomos diferentes, eles podem estar no mesmo cromossomo. Por isso que a gente fala que esses genes estão ligados, simplesmente porque fisicamente eles estão no mesmo cromossomo. Então, quando dois ou mais genes estão localizados no mesmo cromossomo, a gente vai falar que eles estão em ligação fatorial ou linkage. Então, os genes ligados não sofrem a segregação independente. Como é que dois genes grudados vão ser um independente do outro? Impossível. E aí eles ficam juntos nos gametas. Vamos mostrar um esquema aí para ficar mais claro, né? Então, perceba lá na primeira célula. Essa célula tem o azão e o bezão, dois genes aí, no mesmo cromossomo. E o azinho e o bezinho no mesmo cromossomo também. Então, nos gametas formados, a gente só tem essa possibilidade, né? Ou o gameta com o cromossomo que tem o azão e o bezão, ou o gameta que tem o cromossomo com o azinho e o bezinho. Então, olha a proporção diferente, é 50% e 50% aí depois dessa meiose, né? Já é diferente do 25, 25, 25, 25 que a gente acabou de relembrar. E por fim, como é que a gente vai representar aí os genótipos em genes ligados? Temos aí 3 opções, né? Ó. Você pode colocar os genes que estão ligados em cima e os genes que estão ligados embaixo. Ou você também pode colocar um do lado do outro, usando uma barra. Então, a gente, fazendo exercício, vai se familiarizar mais com essas representações. Mas, por enquanto, significa que esses genes estão no mesmo cromossomo. O azão está com bezão e o azinho está com bezinho. Mas será que essa é a única posição possível, né? No indivíduo de híbrido, no cara que é azão, azinho, bezão, bezinho, quando seus genes estão ligados? Não, né, professora? Então, a gente chama aí a posição desses genes de cis ou de trans. O cis foi o que você viu até agora. Então, os genes dominantes, eles estão ligados no cromossomo homólogo. O azão tá com bezão e o azinho tá com bezinho. Mas, sempre existe cis e trans, né, minha gente? Lá na química, também a gente fala sobre isso. Então, o gene dominante e o gene recessivo, eles estão ligados no mesmo cromossomo. E aí, no outro, dominante ligado ao recessivo.
Olha lá a representação. Agora o azão tá com Bzinho e o azinho tá com Bzão. Isso aí é a posição trans, que às vezes o exercício vai te cobrar, tudo bem? E o terceiro tópico de comparação aí pra gente é quando acontece a recombinação, permutação ou crossing over. Muitos nomes para a mesma coisa, né? Pois é. Lá da biologia celular, a gente falou sobre troca de pedaços entre cromossomos. Aqui na genética, você tem que lembrar que um pedaço de um cromossomo pode conter um gene, né? Então, o gene é um pedacinho lá, uma sequência de nucleotídeos do DNA. E nessa troca de pedaços, a gente acaba trocando genes. Isso é bom, né? Vamos falar sobre isso lá em evolução já já. Então, tinha o gene azul aí com azão, Bzão e Czão e o gene vermelho com azinho, Bzinho e Czinho. Aí lá na meiose, acontece a formação de sinapses, a troca desses segmentos e, consequentemente, a troca de genes. O Czão foi trocado pelo Czinho. Observe lá nos cromossomos. A meiose está só começando, né? Lembra que esse processo acontece no comecinho da meiose. Tá bom, Pro? Então, durante a meiose, os cromossomos duplicados, eles formam pares, daí forma a sinapse, e entre eles pode ocorrer a permutação ou crossing over. E esse fenômeno é a troca de segmentos entre duas cromátides homólogas. O processo envolve somente 2 dos 4 fios e ocorre em qualquer ponto dos cromossomos. Então, não dá muito para prever quando é que os cromossomos vão trocar, né, sofrer crossing over. Mas a gente sabe que é só em 2 cromátides que isso vai acontecer. Tudo bem? E olha lá, nosso esqueminha. Esse aí é o da apostila que você tem, da recombinação ou da permutação. Então, genes ligados, daí eles, no comecinho da meiose, ficam um do ladinho do outro, formando as sinapses, e na separação eles acabam um levando o pedaço que originalmente era do outro, e consequentemente os genes. O que foi trocado aí nesse esquema? O azão foi trocado pelo azinho. Isso acontece bastante, Pro? Acontece. Você vai ter que olhar o exercício e sacar, entender quando que ele está representando uma meiose com crossing over, tá? Lá na biologia celular ele mostrava um esquema. Agora a gente vai ter que lidar com os genes, né? E aí, esses gametas, eles vão ter mais de 2 possibilidades, de novo, né? São 4. E a gente vai ter que olhar para eles bonitinho, com cuidado, para saber que gametas são esses aí. Então, 2 gametas, que nesse caso é o azão Bzão e o azinho Bzinho, eles têm os genes ligados da mesma forma e que se encontravam ligados nos cromossomos parentais. Então, olha lá para o cromossomo parental, lá na primeira célula, antes da meiose acontecer, e perceba que realmente, né, o azão e o Bzão estavam juntinhos, e o azinho e o Bzinho também. E a gente está observando aí que tem 2 gametas assim também, o azão com Bzão e o azinho com Bzinho. Estão vendo? Vou destacar aí para você observar. Esses 2 gametas, que conservam aí a ligação inicial, eles são aquelas cromátides que não se envolveram na troca, né? Das 4, 2 não se envolvem, e eles são chamados de tipos parentais. São iguais lá aos cromossomos originais, aos cromossomos pais deles. É para escrever isso na prova, né? Olha lá, só chamar de parentais. E os outros gametas, o azinho Bzão e o azão Bzinho, eles vieram da troca, eles vieram da permutação, eles vieram da recombinação. Então, produzidos através da permuta, eles apresentam umas combinações diferentes aí, né? E aí eles são chamados de tipos recombinantes. Olha lá, o azinho Bzão e o azão Bzinho. Pro, como é que eu vou saber o que é dominante, o que é parental e o que é recombinante? A gente sempre vai ter que trabalhar aí com uma frequência, que é a frequência de permuta. Então, a frequência de permuta entre os 2 genes é a porcentagem de gametas recombinantes. Em quantos gametas a gente está observando lá a permutação, a troca,
E olha só um exemplo, que eu peguei da sua apostila também. O exercício vai te ajudar a entender essa história. Às vezes ele vai te dar a porcentagem de gametas que são recombinantes, às vezes ele vai dar a quantidade de gametas parentais, e você mesmo pode encontrar a frequência de permuta. Então, olha só, dos 100% dos gametas formados, 90% são parentais. E aí você já sabe, né? 45 e 45. E 10% são recombinantes. E então, você já divide lá pelos recombinantes 5 e 5, tá? É matemática, Pro? É, mas é uma matemática básica. Não reclamem, hein? Não fiquem bravos. E aí, como que você acha a frequência de permuta? Olha lá, tem que lembrar da definição, né? Porcentagem de gametas recombinantes. Então, no esquema aí que a gente está vendo, no nosso exemplo, a frequência de permuta é de 10%. Isso vai ser essencial para a nossa próxima aula, porque na próxima aula a gente vai falar sobre mapear um cromossomo, saber a posição de um gene lá no cromossomo. E a frequência de permutação vai ajudar muito nessa história. Tudo bem? Então vamos treinar. O exercício 1 já é um exercício muito completo, não é o que ele está pedindo para a gente. Analise os cruzamentos testes abaixo relacionados. Como eu disse para vocês, um cruzamento teste ele sempre vai envolver um indivíduo homozigoto. Por quê? Homozigoto recessivo? Porque ele só produz um tipo de gameta. Então, esse Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho do primeiro cruzamento, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho, Fzinho, Fzinho, Rzinho, Rzinho, sempre vai produzir o mesmo gameta, né? Azinho e Bzinho, por exemplo. Então, a gente não vai se preocupar com ele, a gente vai conseguir entender o que está acontecendo lá no heterozigoto, fazendo cruzamento com ele. Olha só, fizeram cruzamento do Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e deu 25% duplo heterozigoto de híbrido aí, 25% Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, 25% Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, e 25% Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. 25, 25, 25 e 25, essa porcentagem aí a gente estudou quando, Pro? Nem é a aula de hoje. Isso aí é o que a gente vê na segregação independente. Tá vendo? Como vai ajudar você? Agora olha o cruzamento 2. Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho. Deu 50 a 50. Quando é que a gente viu isso? Ah, a gente viu hoje essa frequência de gametas, que vai ser a frequência de indivíduos, né? No fim das contas, lá de descendentes. É quando tem um linkage, uma ligação, né? E olha o 3 e o 4. Tá dando uma porcentagem toda maluca aí, né? De descendentes desses cruzamentos. Uma mudança aí nessa porcentagem? Tem alguma coisa diferente acontecendo aí, hein, Pro? Pois é, o que é isso? Teve crossing over nesse cruzamento, né? No cruzamento realizado, indica a posição dos genes no heterozigoto. Então, ele quer saber como que estava lá. No Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. No Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. E assim por diante. E aí? Primeiro, eu já posso falar sem problema nenhum. Eles têm segregação independente. Cada um deles está num cromossomo separado. Então, o Azão está num cromossomo, Azinho no outro, Bzão em outro e Bzinho no outro. Tá bom? Como você sabe? Por causa da porcentagem, da frequência. Olha lá, 50 e 50. Eles estão com uma ligação fatorial completa, ou linkage. O Czão tá junto com o Dzão e o Czinho tá junto com o Dzinho. Agora, olha o terceiro cruzamento. Vixe, ó, 10%, 40, 40 e 10. E aí? Agora você tem que ficar esperto. Por quê? Porque a porcentagem é sempre do indivíduo que veio do gameta recombinante. E a maior porcentagem sempre vai ser do indivíduo que veio do gameta parental. Aí, observando esses descendentes, você sabe qual era a posição no Ezão, Ezinho, Fzão, Fzinho ali, né? Do cruzamento. Então, vamos analisar, ó. Deu 10% de Ezão, Ezinho, Fzão, Fzinho. Ezinho e Fzinho vieram do homozigoto ali com quem a gente está cruzando, né? Deixa eu apontar aqui para vocês. Um jeito mais fácil de observar essa história. Então, ó, esse aqui só tem Ezão e Ezinho e Fzinho, desculpa, para passar. Tá aqui.
O Ezinho e o Fzinho. De onde veio o Ezão e o Fzão, então? Veio daqui. E é a menor porcentagem? Eu sei que a menor porcentagem é sempre de recombinante. Então, fechou, né? A gente sabe que esses são os de recombinante, portanto, os parentais, como era lá no indivíduo heterozigoto, a gente já sabe. Então, é uma ligação do tipo trans. O Ezão estava com o Fzinho e o Ezinho estava com o Fzão. Ele não pediu, mas a gente já consegue fazer esse cálculo, né? Como que a gente encontra a frequência de permutação? A gente tem que pegar os gametas recombinantes. Esse e esse. 10 mais 10, 20%. Olha o exercício 4. Use a mesma estratégia. Pode usar qualquer descendente para enxergar isso. Rzinho e Szinho veio daqui, ó. O que veio do pai? O Rzão e o Szão, desse indivíduo heterozigoto, por exemplo. E ele é a menor porcentagem. Menor não, desculpa, maior porcentagem nesse caso, né? Então, ele já é o parental. Então, a gente sabe, ó. Era uma ligação cis. Lá no Rzinho, Szão, Szinho, né? E tinha 36% de permutação. Exercício 2. Considere um heterozigoto para os dois pares de gene, azão, azinho, bezão, bezinho. Supondo que esse indivíduo seja submetido ao cruzamento teste, qual o resultado genotípico esperado? C. Letra A. Esses dois pares de genes se segregarem independentemente. Então, a gente vai ter sempre 25, 25, 25, 25. B. Esses dois pares apresentarem um linkage absoluto, então não vai ter crossing over. Fica fácil, né, Pro? Só tem a possibilidade de formar dois. O azão, azinho, bezão, bezinho e o azinho, azinho, bezinho, bezinho. Mas isso se a gente pensar numa posição cis. É a única possibilidade? Não. Então, nós temos azão, azinho, bezinho, bezinho e azinho, azinho, bezão, bezinho, se for considerada uma posição trans nesse linkage aí, absoluto. Tudo bem? 3. Um organismo duplo heterozigoto, azão, bezão, azinho, bezinho, que apresenta os alelos azão, azinho situados no mesmo cromossomo, ao fecundar um duplo recessivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, ó, cruzamento teste de novo, gera descendentes. Caso ocorra uma taxa de permutação de 30% no indivíduo heterozigoto, a frequência esperada de descendentes, aí todos, respectivamente, é... Eu vou montar o cruzamento com você, para você enxergar melhor essa história, né? Quais gametas esse indivíduo aqui, azinho, azinho, bezinho, bezinho, pode formar? Só pode mandar o azinho e o bezinho. Não importa, né? Se ele tá em linkage absoluto, se ele tem crossing over. O único gameta que ele forma é esse. Agora, e o azão, bezão, azinho, bezinho? Aí pra gente importa, né? Porque se tem crossing over, muda o gameta quando o cara é heterozigoto. Então, olha só. Quais gametas são possíveis? São possíveis os gametas parentais e os gametas recombinantes. E ele deu a porcentagem de permutação, que você já sabe que é a porcentagem de recombinantes lá, de gametas recombinantes, né? Então, a gente vai separar os parentais dos recombinantes para não se confundir. Se 30% é gameta recombinante, quantos são os parentais? 70%, né? Aí, você faz um linha com coluna e linha com coluna. Agora, fica fácil, né? 70 dividido por 2, 35. 30 dividido por 2, 15. Achamos a resposta. Letra D no exercício 3. Último. Suponha que tenham sido analisadas células germinativas de dois animais de espécies diferentes, com seus respectivos alelos. Então, animal 1, ó, cromossomos, 2 só, 4 genes, eles estão ligados.
A questão é se teve crossing over ou não, né? E o animal 2? 2 pares de cromossomos. Então, eles têm a segregação independente ali, né? Considere a taxa de permutação entre A e B, 18%. Teve crossing over. E ele te deu a frequência de gametas, né? As porcentagens de gametas formados em cada indivíduo seriam D. E aí, minha gente? Se 18% é a total de gametas recombinantes, quanto vai ser os gametas parentais, cada um deles, e os gametas recombinantes? Então, 9% para os gametas. Então, ó, vou fazer aqui com você, né? Então, o animal 1, que está com o azão e o Bzão ligados, e o azinho e o Bzinho ligados, eles têm 18% de frequência de recombinação, então eles têm 82% de gametas parentais. Então, vai dar 41, 41, 9, 9. E o animal 2 é segregação independente. Então, vai formar todos os gametas aí na mesma proporção, né? 25, 25, 25, 25. Então, letra correta, letra C. É isso, minha gente. Ótima semana para vocês. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.